Olá, nós estamos falando sobre as provas de Abraão. Falamos primeiramente sobre a prova da emancipação, explicamos que nessa prova da emancipação Abraão foi aprovado. Agora nós vamos falar sobre a prova da necessidade. Veja bem, apesar de Deus ter aparecido para Abraão, confirmando a sua presença com ele ali em Betel, a Bíblia fala que havia fome naquela terra. Então essa é a famosa fase do pioneirismo, dos pequenos começos e grandes esforços, onde discernimos que não fazemos, mas que somos a obra de Deus. Qualquer pessoa bem-sucedida já passou ou precisa de passar pela prova da necessidade. Imagina, Deus te leva para um lugar, confirma a presença dele contigo e de repente vem uma terrível fome, a prova da necessidade. Uma reação muito comum ao enfrentar uma prova é fugir. Nós podemos traduzir espiritualmente a fuga como você alongar o processo de Deus ou até mesmo fracassar. Eu me lembro quando nós saímos para missões em janeiro de 1986, impulsionados ali por um forte chamado de Deus, nós começamos a implantar nossa visão em Curitiba. No início nós éramos ali uma equipe de 7 pessoas que aos poucos foi crescendo. Então Deus nos deu uma palavra que nós entraríamos em uma prova de escassez. Eu me lembro, Deus me deu uma palavra ali em Deuteronômio 8, quando ele disse assim, que fez o povo ter fome no deserto para saber se eles guardariam ou não os seus mandamentos. E de fato vieram então ali dias muito difíceis. Eu me lembro literalmente, nós não tínhamos nem o que comer direito. Tudo que tínhamos por várias semanas era uma farinha de soja vencida há mais de um ano, que a gente tinha recebido de uma doação. Alguns de nós, inclusive, saíam investigando os lotes vagos lá, à procura de chuchu. O desodorante das missionárias era um limão partido que ficava dentro da geladeira vazia. E sem saber disso, inclusive, um dos missionários, achando que o limão ia perder, o cara fez uma limonada. As irmãs prontamente reclamaram que alguém tinha pegado o desodorante delas, mas aí já era tarde, né? Porque ele já tinha tomado a limonada. Muitas manhãs a gente levantava cedo, sem ter o que comer, íamos orar, buscar a Deus. Os jejuns eram prolongados, né, por força de circunstância. Eu me lembro que eu tinha um companheiro de oração, íamos ali para a lavanderia da casa, porque era bastante gente na casa, né? E eu e ele ficávamos revezando na oração. E ele era tão intenso para orar que por várias vezes ele ia orando, ia ficando vermelho até desmaiar. Rapaz, era assim um negócio incrível. De vez em quando a gente tinha um alívio. Eu me lembro, certa vez um pastor conhecido bateu lá na porta da nossa missão. Ele tinha uma daquelas Chevrolet Caravan e chegou com essa Caravan cheia de compras. E ele falou assim, olha, já tem 3 dias que o Espírito Santo está falando comigo, faz uma compra grande, leva lá na missão. E então, quando ele bateu na porta, falou, gente, olha, não se sintam constrangidos, mas eu não aguentei, o Espírito Santo já tem 3 dias que está falando comigo, eu trouxe a compra. Rapaz, tinha até carne na compra, olha, já havia assim, semanas que a gente não sabia o que era comer um bife. Então, ele não fazia ideia da prova que a gente estava. Bom, 4 ou 5 meses depois que essa prova começou, portas começaram a se abrir sobrenaturalmente. O sustento nunca mais parou de vir, inclusive quando nós conseguimos comprar a propriedade que hoje se tornou a nossa base de treinamento. Então, veja bem, ali em Filipenses 4, 12 e 13, né, quando Paulo fala, sei padecer necessidade, sei ter em abundância, Paulo demonstrou passar na prova que Abraão fracassou. Abraão abandona o lugar que Deus mostrou. A necessidade falou mais alto que a visão de Deus. Ele desce para o Negueb, dali busca refúgio no Egito. Ele até enriqueceu, mas não prosperou. Retrocedeu no propósito divino. Teve as suas necessidades supridas, mas ao invés de encurtar o processo de Deus, ele alongou.
Olha, você atrasa a obra de Deus fugindo. E você encurta o processo de Deus obedecendo. Quando você se afasta do lugar da vontade de Deus, você fica mais exposto. Então, muitas coisas que não deveriam acontecer, aconteceram com Abraão. Veja ali em Gênesis 20, versículo 13, né? Abraão e Sarai, eles tinham um estranho combinado de que, depois nós vamos explicar até melhor isso, quando ele combina com ela que qualquer lugar que eles fossem, ela diria que era apenas irmã de Abraão e não esposa. Então, Abraão mente, ele se acovarda em relação ao seu casamento, macula o seu casamento, deixa que Sarai seja levada para o harém de Faraó. O que aconteceu ali, realmente não sabemos ao certo, mas a Bíblia fala que Faraó fez bem a Abraão por amor de Sarai. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, camelos. Quer dizer, Faraó enriqueceu Abraão. Isso parece muito sério. Então a Bíblia fala que o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Nós veremos que esse desvio de rota acabou sendo projetado na herança da sua descendência devido a esses agravantes que ocorreram. Segundo as Escrituras, foi devido a esse casamento de Israel, de Abraão com o Egito, que os descendentes de Abraão ficaram 430 anos ali depois, grande parte desse tempo como escravos. Infelizmente, nessa prova da necessidade, Abraão não passou. Em relação a essa prova, que tipo de herança nós estamos deixando para a nossa posteridade? Pense e busque a Deus sobre isso em relação à sua vida.